Paz do Senhor, minhas irmãs, tudo bem? Como é bom estarmos aqui reunidos para falar do nome de Jesus, o quanto Ele é maravilhoso e o quanto Ele tem nos ajudado. O Senhor é bom, a sua misericórdia é infinita sobre as nossas vidas. E hoje, neste momento tão especial, vamos falar um pouquinho sobre o discernimento do Espírito Santo. É tão lindo ver que o Senhor, Ele nos preparou tantos momentos para que nós pudéssemos ouvir a voz dEle, sentir a companhia dEle e desfrutar desses benefícios de sermos filhas de Deus, de sermos dosadas por este Espírito que é manso, que é pacífico, por esse Espírito que nos instrui, nos orienta e nos ensina. Então aqui em Mateus 16, 21, 23, vai dizer assim: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, a padecer por muitos dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te convencerás. Te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se para Pedro, disse: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só a que são dos homens. Então aqui nós estamos assim vendo nesta palavra que Jesus, ele estava ali ensinando a Pedro, e eu creio assim até que ele permitiu que isso acontecesse ali naquela hora, porque isso foi depois dele ter perguntado a Pedro, a todos os discípulos ali, quem vocês dizem que eu sou? E ali uns diziam, uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista e tal. E aí Jesus perguntou: mas quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, se levanta e diz: olha, tu és o Filho de Deus vivo. E quando Pedro fala isso, o Senhor Jesus diz para ele: bem-aventurado és tu, porque não foi a carne que te revelou isso, mas o meu Pai. Então assim, um tempinho depois, ele já estava falando para Jesus ter misericórdia de si e não deixar acontecer os planos do próprio Pai. Então assim, e aqui eu entendo assim que Jesus ali está nos ensinando o quanto, se não tivermos o discernimento, o quanto nós podemos deixar a nossa vida ser tomada por um espírito não de Deus. Sabe, o quanto nós podemos às vezes estarmos enganadas a respeito daquilo que estamos sentindo ou pensando, e isso é muito sério. Nós precisamos realmente ter esse discernimento do Espírito. Olha, Atos 5, 1 até o 11, também vai estar falando ali, do que aconteceu quando Ananias, Então, olha só, mas um certo varão chamado Ananias, com sua filha, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e o levando em parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Por que mentiste ao Espírito Santo de Deus parte do preço que herdastes? Guarda-a, não fica para ti. Guardando-a, não ficava para ti? E vendida-a, não estava em teu poder? Por que formastes esse desígnio no teu coração? Não mentiste aos homens, mas para Deus. E Ananias, ouvindo esta palavra, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que o viram. Levando esses jovens, cobriram o morto, transportando-o para fora, sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também a sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, e disse-lhe: Pedro, dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés do que sepultaram teu marido, e também te levarão da ti. E logo caiu aos pés e expirou. E entrando os jovens acharam morto e sepultaram junto teu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram essas coisas. Então aqui nós estamos vendo assim que a tentativa enganosa do ser humano de achar que pode enganar a Deus.
como é difícil nós tentar agradar o nosso coração, pensando que Deus não está vendo o que está no nosso coração. E isso é uma ausência muito grande de conhecimento do nosso Deus. Como que nós podemos pensar que o nosso Deus não está sabendo o que está acontecendo conosco? Se Ele é onisciente, onipresente, onipotente, se Ele é o começo, meio e fim, se Ele é tudo o que nós temos e somos. Então, assim, não tem como nós pensarmos assim, isso aqui eu não vou contar para Deus, isso aqui eu vou deixar em secreto, porque não há secreto para com o nosso Deus. Então, assim, o discernimento do Espírito é assim, eu entendo assim. Quando você está debaixo de um desejo, você precisa olhar para o teu desejo e dizer assim, para você mesmo, o que o Senhor diz a respeito desse desejo. Então você vai ter um discernimento, porque o Espírito Santo, ele vem para nos consolar, para nos instruir, para nos direcionar. Mas se nós não perguntarmos, ele não vai invadir. E então o que acontece? Se nós não alimentarmos essa capacidade de clamar o nome de Jesus antes de tomar as decisões, nós vamos tomar decisões erradas mesmo, porque a nossa carne, ela vai olhar, ela vai desejar, ela vai querer aquilo que parece ser mais prático e mais fácil. E é aí que está o grande perigo. Porque aqui no caso de Ananias e Safira, eles não haveria nenhuma necessidade deles mentirem. Por quê? Primeiro, a terra era deles. Depois, eles venderam por um preço que ninguém estava perguntando quanto. Eles poderiam ter tomado tantas decisões, mas eles chegaram e tentaram dizer que eles estavam dizimando sobre o valor que era um total e tinham enganado, segurado uma parte para eles. E aí o irmão que estava lá para receber, no caso Pedro, falou, por quanto? Confirmando, porque o Espírito já tinha revelado que aquilo não era verdade o que eles estavam falando. E ele confirma, e ele morre, e a mulher chega, e ele pede, e ela confirma, porque o casal entrou em acordo em ficar em pecado. O casal entrou em acordo em tentar enganar a Deus. Então isso é muito sério. Atos 16, do 16 ao 18, vai dizer assim, e aconteceu que ainda a oração, mas saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, ao qual adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Estando seguindo a Pedro, a nós clamava, dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. E isto fez por ela muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora ele saiu. Então o que aconteceu aqui? Essa mulher, mesmo ela estando com um espírito de adivinhação, mesmo ela estando possuída de um espírito que não era de Deus, a carne dela estava entendendo que havia um jeito de procurar aquele que poderia libertar daquela escravidão daquele espírito que a usava contrário aos planos de Deus. Então veja como dá sim para dominar a carne, dá sim, mesmo a carne sendo tão desejosa de coisas que não são de Deus, se você parar um pouco de forma racional para pensar o que é que o Senhor Deus pensa sobre isso, você pode sim chegar a um resultado diferente e ouvir a voz do Espírito Santo. Tanto ela fez isso seguindo aqueles homens que iam à oração, que um dia falou, agora chega. E foi lá e mandou sair esse espírito mau da vida dela, e ali então ela foi curada e houve grande livramento na vida dessa moça. Então assim, o quanto que nós precisamos realmente entender e estarmos focados naquilo que o nosso Deus tem para nós, naquilo que Ele tem preparado desde o início para a nossa vida. 1 Coríntios 12, também no versículo 10, aí vai dizer assim, e o outro, a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernimento aos espíritos, e a outro a variedade de língua, e a outra a interpretação das línguas. Aqui o Senhor está dizendo, acerca de quando Paulo escreveu aos Coríntios, o que o Senhor estava dizendo de forma organizada, como Ele habilitou as pessoas.
Então, esses frutos que o Espírito Santo produz em nós, vai ter algumas pessoas que vai ter ele de uma forma mais natural, maior sensibilidade. Outros vai ser menor. Por quê? Porque Deus habilita dons e talentos de acordo com a maneira com a qual Ele quer usar cada um de nós. E é isso que é o segredo. Só que todos nós temos a capacidade e todos nós temos todos os dons quando ativamos eles em nós. Vai ter aqueles que são mais evidentes, porque são aqueles que nós praticamos mais, aqueles aos quais o Senhor quer que nós realizamos a nossa missão através deles. Mas todo cristão, todo filho de Deus que ama a palavra, que segue a palavra, ele tem todos os dons. E na hora que ele precisa usar, diante de uma situação que ele precisa usar, ele vai usar. E se ele não tiver condições de usar, Deus vai dar para ele uma condição dele gerenciar aquele momento até que chegue aquela pessoa que pode resolver, que pode sim emanar a bênção do céu sobre aquela situação. E ainda em 1 João, vamos aqui para o nosso último versículo e já vamos para a nossa oração, né? Então, assim, aqui em 1 João, vamos lá em 1 João. 1 João 4, do 1 ao 6, então vai dizer: amados, não creias em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus. Mas já são muitos falsos profetas que se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o Espírito do Anticristo, do qual já ouviste que havia de vir. E eis que já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve, mas nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Então aqui ele está dizendo assim: se você está conectado com Deus, se você é de Deus, você vai saber quem que está falando e quando está falando. Através de você ou para você, né? Então assim, o Espírito Santo de Deus, ele está no nosso meio e nós precisamos discernir sim, porque o espírito contrário ao projeto de Deus, o espírito que não é de Deus, ele também fica no nosso meio tentando nos tragar. Amém? Já volto no outro vídeo para a oração.